aquilo que talvez pese pouco mais do que 2 quilos, é vendido a mais de $100 o quilo. Mas a massa corporal do tubarão é vendida a centavos o quilo. Ela não é valorizada. E ela é vendida para o mercado de construção civil. Construção civil? A cartilagem do tubarão, ela é triturada e muitas vezes misturada no cal, para você fazer parede junto com cimento e assim por diante. Então, o preço de venda, naquelas fotos onde você vê corpos de tubarão empilhados, é muito barato. Aí tem uma foto que a gente vê a barbatana do lado do pé de um pescador, né? Dá para ver o tamanho da barbatana, o tamanho de um pé de um adulto, dependendo do tubarão, né? Tubarão menor e maior. Mas aquela estava lá. E tem uma foto que é muito legal, que tem um pescador segurando a cabeça de um tubarão azul, com um olhar assim, né? Que, meio de admiração própria, no sentido eu venci a fera, e ao mesmo tempo de respeito, de medo, né? Quer dizer, no fundo, aquele elemento incontrolável da natureza, né? A natureza tem animais grandes que podem ter um comportamento agressivo, feroz e assim por diante, dependendo da situação que você se envolve com eles. Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora, o seu podcast para navegar em conversas muito inspiradoras e de vez em quando divertidas também. O convidado de hoje, como a gente brinca com aquele ditado, bom filho a casa torna, retornou aqui ao Maré Sonora. Eu estou muito contente de recebê-lo, de poder compartilhar mais um pouquinho da trajetória muito legal. Cristiano Burmester, ele é um fotógrafo bastante premiado, viajante aí, e nos brinda com imagens lindíssimas do Brasil, do mundo, e vai contar um pouquinho hoje, para nossa alegria, do trabalho novo, recentemente publicado. Cris, seja super bem-vindo novamente aqui ao Maré Sonora. Oi, Marina. Oi para todo mundo que está nos ouvindo, né? É bom estar de volta, como você falou. Sempre um prazer, o papo é ótimo. E realmente tem esse livro novo que foi recém-publicado, que chama Gente do Mar, que é um tema recorrente, né, na minha trajetória profissional, o oceano, a vida marinha e muito também das pessoas que têm alguma relação com o mar, né? Esse livro, ele tem digamos, uma tônica assim mais socioambiental, no sentido de que ele aborda as pessoas que vivem do mar, mas talvez numa dinâmica ainda mais artesanal, mais tradicional. Nesse livro, particularmente, espero que nos outros, eu vou abordar questões mais contemporâneas, né? Assim, das relações mais que surgiram vamos dizer assim, no século XIX, vamos dizer, ou no século XX, XXI, e não essas que carregam um histórico de pesca, de construção de barco, de conhecimento da natureza, de relação com o meio ambiente, mas numa dinâmica ainda mais tradicional, de aprendizado via tradição oral, né, passado de geração em geração, e assim por diante. E aí eu trago um panorama disso no litoral brasileiro, que não é pequeno, né? Que tem quase 9.000 quilômetros, e tem exemplos aí de norte a sul. Então é um pouco isso, gera um livro que ele recupera uma série de imagens de trabalhos anteriores e teve um complemento, digamos assim, mais intenso ao longo de 21, 22, para a finalização desse projeto. Então você falou de um resgate, né, Cris? Você tem aí 30 anos de estrada como fotógrafo profissional. Para quem não ouviu o bate-papo com o Cris, que foi ao ar em março do ano passado, número 101, eu recomendo muito, muito que escute para conhecer a trajetória do Cristiano Burmester, que é muito legal. O trabalho dele como educador também, né? O Cris dá aula. E se você puder resgatar um pouquinho suas andanças, Cris, os momentos mais marcantes da sua carreira, só para o ouvinte preguiçoso que ainda não ouviu, e reforçando o convite claro. que ouça. Bom, você já entregou a minha idade, né? Quando você fala que eu tenho 30 anos de profissão. Mas isso não é nenhum problema, é só uma brincadeira, né? Que a gente gosta de fazer. No fundo, eu comecei a me interessar
Pela fotografia, porque eu gostava muito de mergulhar e assim por diante, no mar mesmo, praticava mergulho. E um dia, com 13 anos, eu pedi para os meus pais uma câmera de foto, dessas bem simples, e eu ganhei de presente de aniversário, e isso iniciou uma trajetória de relação com a fotografia, que por alguns anos foi amadora, depois se profissionalizou, também se ampliou em questão temática, né? Saiu do ambiente marinho, foi para meio ambiente como um todo, e reportagens, depois também um bom período na fotografia comercial, como a gente fala, né? Retratos, ensaios para empresas e tudo mais. Mas essa dinâmica da documentação socioambiental eu sempre mantive. Por um período, ela foi a dinâmica principal no sentido de produzir matérias para revistas, quando essa ainda era uma maneira relevante de se produzir documentação e também de trabalho, né, fotojornalístico ou de documentário fotográfico e assim por diante. E depois os meios se transformaram, né? Quer dizer, as revistas dividem aí o interesse do público com as redes sociais, com portais, com o streaming e tudo isso. E, na realidade, eu me adaptei a essas mudanças da mídia sem deixar de tratar o tema da questão socioambiental. Então, expandi um pouco a minha atuação, né, para além daquela fotografia que as pessoas têm na memória de um trabalho documental, fotográfico, publicado em revistas e jornais. E esse livro, ele tem um pouco desse resgate de algum material que foi feito nesse período, mas tem um material que foi feito num momento mais atual, vamos dizer, nos últimos 10 anos e assim por diante, onde a dinâmica de trabalho mudou. Então, hoje eu tenho uma dinâmica muito mais próxima de desenvolver trabalhos de comunicação junto a empresas que têm interesse em trabalhar uma temática, junto com a dinâmica de negócio delas. Então, algumas empresas têm um interesse na questão socioambiental, querem ter isso como parte da imagem da sua marca, do seu negócio, às vezes porque atuam na área, às vezes porque querem valorizar essa questão, entendem que é relevante por uma questão cultural ou por uma questão de preservação de memória, de tudo isso, e acabam patrocinando esses projetos. Então, esse livro, ele vem dessa dinâmica, de vender um projeto de comunicação, que não é só o livro, mas o livro é uma peça importante, tem uma continuidade dessa temática, a empresa patrocinadora, às vezes, escolhe pedir ajuda para um trabalho de comunicação que mantém esse conteúdo ativo, via redes sociais, via postagens, via rodas de conversa, alguma atuação em escola e assim por diante, onde isso pode ser levado e a gente faz circular a temática, né? E a empresa que está apoiando acaba tendo a sua marca conectada a esse assunto, a essa proposta. E assim como eu faço hoje a maior parte do trabalho. Além disso, eu também dou aula numa universidade, na Pontifícia Católica de São Paulo, já há bastante tempo, né? Já estou lá há 20 anos, e trabalho com cursos de jornalismo, com cursos de multimeios, nessa temática, fotografia, documentários, projetos socioambientais e assim por diante. Então, as coisas estão conectadas e eu vou desenvolvendo todo esse processo, né, ao longo dos anos. Tem uma dinâmica comercial de vender projetos, de ter o apoio, tem coisas que a gente gostaria muito de fazer, mas não conseguiu o apoio, tem outras coisas que a gente é surpreendido, que alguém, né, se interessa pela causa e apoia e tudo mais. Então é difícil que um livro desse, às vezes é raro, mas acontece, que ele seja vendido na primeira proposta. Às vezes ele é submetido algumas vezes, tem um retorno na empresa, tem um trabalho em cima disso, mas acho que faz parte, é o que eu gosto de fazer como trabalho documental e tudo mais, e o mar não podia estar fora dessa temática, né? Hoje a temática é mais ampla, então tem a questão da agricultura, da alimentação, tem a questão das mudanças climáticas, e a gente não pode fugir da região amazônica, né, e outros ambientes do Brasil e do mundo. Então, tem isso aí. Então, esse livro é mais uma peça desse processo, né, daquilo que nos move adiante. Então, é legal estar conversando sobre esse trabalho. Cris, você tinha já, assim,
O livro já passava pela sua cabeça, assim, tê-lo? Foi uma coisa... Como é que foi o processo de criação? Se você já tinha vontade de tratar desse assunto já há alguns anos? Como é que surgiu essa ideia? Olha, teve. Se a gente recupera, em 2009 eu publiquei um livro que chamava Conhecendo o Mar do Brasil. E aí eu tive o apoio da editora Senac na época. E eu apresentei um projeto que falava do meio ambiente costeiro, da vida marinha, a parte submarina mesmo, e das pessoas. E por sugestão dos editores da época, eles falaram, Cristiano, por que a gente não separa esses temas? E você aborda um por vez. Então eu comecei com eles, e o primeiro foi vida marinha, só questões, né? Vida marinha mesmo, assim, ecologia, peixes, os ambientes submarinos e tudo isso. E esse livro foi publicado em 2009 e tudo mais. E aí depois, com a mesma editora, a gente fez uma edição da segunda temática, e para eles fez sentido trabalhar a questão do litoral, os ambientes costeiros, aí na sua porção de superfície. Então, as praias, as dunas, as ilhas, os mangues, e alguma coisa da relação da pesca nesses ambientes, né, de algumas pessoas, mas não era a temática. Tem um pouquinho de gente nesse segundo livro. E faltava um terceiro, e aí, com as mudanças também do meio editorial, do crescimento e da intensificação, digamos assim, das redes sociais, da comunicação digital e tudo mais, a questão do meio impresso passou ali uns solavancos, né, até encontrar uma nova acomodação. E aí, para esse terceiro projeto, eu tive apoio de um patrocinador, que é a Maersk, aquela empresa que tem os containers, né, uma das grandes fabricantes e transportadoras de carga do mundo. No Brasil, ela chama Aliança Brasil, enfim, a subsidiária deles, né, no nome brasileiro e tudo mais, e eles se interessaram pela temática e apoiaram. Então, teve um gapzinho entre o segundo e o terceiro livro, mas já estava, assim, em banho-maria há bastante tempo. E aí, quando houve o apoio, eu complementei alguma coisa com material contemporâneo, porque faz sentido, né? Senão, assim, como que está hoje em alguns pontos, alguma coisa assim, eu acho que isso é importante, porque as mudanças ambientais também vêm chegando, muita gente se deslocou de seus locais originais de moradia, outros não, e tudo isso. Então, são questões que deu para falar um pouco no livro. Os seus livros anteriores eram coloridas as imagens. Esse foi PB. Por que essa escolha, Cris? Uma pergunta legal. Na realidade, eu acho que a gente enxerga o mundo em cores, né? A imagem colorida é mais realista do que a preto e branco. E quando você suprime a cor, ou seja, aquela informação que ela traz, né? O tom de pele, a cor do vestuário, a cor da natureza, do céu, do mar, da água e assim por diante, você desloca o olhar do leitor para algumas questões mais ali objetivas, ou aquelas que estão mais evidentes na imagem. Nesse livro, a proposta eram as pessoas, então eu queria realmente que o leitor pudesse perceber da melhor maneira possível o modo de vida dessas pessoas, não que sejam retratos, né? Não é um livro de retratos, tem muita imagem de cotidiano, assim, num estilo jornalístico mesmo, um homem pescando, né? Uma mulher ajudando a recolher a rede, enfim, gente construindo barco e tudo isso, e aí você percebe um pouco mais, né, assim, alguns pontos de informação dessa imagem. Então a escolha pelo preto e branco é essa. Eu acho interessante, nada contra a imagem em cor, eu tenho muito trabalho em cores, mas para esse eu fiz essa opção, já que tinha dado um espaço de tempo tão grande, não era pela mesma editora, é a minha editora dessa vez, através de um patrocínio. Então eu achei que eu tinha também uma liberdade de escolha, não precisava dar uma sequência, né, não fazer uma trilogia. Na realidade, eu mantive o tema vivo e trouxe ele com uma nova abordagem. Fiquei bem satisfeito. Muito legal, Cris. E uma questão que me chamou a atenção foi que se fala muito
na perda das tradições pesqueiras, né? Porque muita coisa é uma tradição oral. Então, a construção de barcos em vários lugares do Brasil, tem muita gente que lamenta isso, que diz que está se perdendo, que está rolando uma migração dos filhos que vão para as cidades, vai aos poucos se perdendo essa tradição da pesca artesanal. E no seu livro você mostra isso de uma forma muito bonita, né, Cris? Como é que foi para você ter esse contato? Olha, foi muito legal e acho que assim, tem um lado que é bem de revelação ou de descobrimento, para quem não conhece tanto, que é o seguinte, falando de construção de barco, muitos desses artesãos que têm esse conhecimento, têm a técnica e a habilidade para construir barcos, que alguns deles não são nem barcos pequenos, são barcos que estão falando assim, de que carregam 40 toneladas, 20 de gelo e 20 de peixe. É barco que se quiser, vai do Brasil até a África e volta. Só que ele construiu esse barco de memória. Ele encomendou a madeira, essa madeira chegou no galpão dele, as pranchas enormes, e ele faz todo o processo de tratamento, ele faz o corte, ele faz o esqueleto do barco, e depois ele começa a fazer o encurvamento, né, a dobra da madeira para ela encaixar no esqueleto, no corte, no casco do barco, de uma maneira muito artesanal. Agora, obviamente, utilizando também algumas ferramentas contemporâneas, não é que ele está fazendo isso só no formão e na marreta, ele está usando uma furadeira, ele está usando um maçarico para esquentar a madeira e provocar uma curvatura sem que ela quebre, e coisas dessa ordem. Mas eles sabem como fazer. E eles não fazem só a parte de madeira, ele pensa a motorização. Então ele encomenda o motor. Que motor que você precisa para fazer um barco de 20, 30, 40 toneladas navegar? Então são motores maiores, ou seja, tem um cálculo disso, um aprendizado empírico, de tentativa e erro, mas que muito conhecimento foi passado geracionalmente. Então, no livro tem lá uma família de artesãos que aprendeu com o pai, são 3 irmãos, e que aí, voltando na tua pergunta dos filhos irem embora, né, eles enviaram alguns dos filhos, que seriam os netos desse primeiro artesão, que não é mais falecido, foram fazer engenharia naval no Rio Grande do Norte, e desistiram. Voltaram para trabalhar na marcenaria e tudo mais, falaram assim, está muito distante do que a gente faz, a engenharia naval. E aí, então, você fala, olha, que interessante, né? Porque, de repente, seja por herança cultural, familiar e tudo mais, por algum tempo isso ainda consegue isso vai permanecer. Mas é claro que cada vez de maneira mais específica, pontual, né? Muito localizada em alguns lugares do litoral. Agora, a construção de canoa artesanal e tudo, então aquela pesca que o pescador, ou o caiçara, ou o ribeirinho, né, enfim, ele sai remando, ou no máximo com um motorzinho de popa, assim, de 2,4 HP, uma coisa bem, digamos assim, artesanal mesmo. Poucos sabem fazer, mas isso a gente ainda encontra mais. Então, acho que o livro mostra isso. A hora que você olha aquele esqueleto de barco lá, tem barcos que são barcos para pesca de atum. 40 toneladas, pensa assim, não é pouca coisa, né? Uma tripulação de 8. É um barco. E como é que era o seu trabalho em campo na praia, enfim, em campo na forma de... Como é que era você trabalhando? Você tinha um assistente, você ia sozinho, você tinha uma equipe? Como que era a produção dessas imagens, Cris? Olha, como esse trabalho foi fotográfico, eu fiz ele sozinho. Ele tem um trabalho de pesquisa prévia, então eu já sabia onde ir. Alguns desses lugares eu já tinha visitado, sem o objetivo da produção fotográfica para o livro. Então, alguns deles eu já conhecia, então eu retornei. Em um outro local, tinha um conhecido. Então, tem lá uma família de pescadores artesanais que está na ilha de Marajó. Eu já no estado do Pará, ali, né, entre o Rio Amazonas e a Foz e o Oceano Atlântico. Então, eu conhecia uma pessoa na ilha de Marajó que era um contato com eles, então ele me ajudou nisso. Quando eu cheguei lá, ele me facilitou o contato e o convívio com essas pessoas. E é interessante também, né, porque as pessoas perguntam, mas eles se deixaram fotografar, ou para quê e tudo mais. Com essa família, que eu fiquei ali uns 4 dias,
não dormindo com eles, mas convivendo com eles todo dia um pouco. Eu ia e vinha, né, da cidadezinha onde eu estava, que eu gosto um pouco disso, você entendeu? Quer dizer, a não ser que a pessoa tenha me convidado, tenha um motivo para eu estar na casa dele, é uma coisa, senão tem um respeito, né? Eu não estou ali querendo invadir uma certa privacidade e tal, mas estava pedindo acesso àquilo que eles vivem no cotidiano e que pode ser interessante em termos de conhecimento, de relação com o meio ambiente e tudo mais. E aí passou alguns dias, era um casal, eles tinham tido 8 filhos, o mais jovem ainda morava com eles, tinha 16 anos. Aí eles falaram assim, olha, o Douglas, nome desse último filho, a gente sabe que ele não vai trabalhar com pesca, com isso e aquilo, que eles vão sair daqui, mas para nós é importante ter esse registro pela memória da nossa história. E aí eles perguntaram, você poderia mandar algumas fotos grandes, como cartaz e coisa assim? Então foi o que eles me pediram em troca. Que legal. Eu mandei uma coleção de fotos ampliadas, grandes para eles. Recentemente mandei o livro e tudo mais. Então, ao longo do trabalho, teve uma relação que foi interessante, porque acho que eles perceberam o que o conhecimento deles podia ter de valor. Né? Até porque no ambiente deles, aquilo já estava se diluindo, eu não posso dizer perdendo, mas diluindo, né? Vai ficando mais fraco, menos gente faz, menos gente sabe sobre e tudo mais. Então, de algum jeito também teve essa troca, vamos dizer assim. O seu estilo de trabalho, Cris, você é o tipo do fotógrafo que leva tudo possível de equipamento, o mínimo possível. Como é que é você no dia a dia fotográfico, em termos de carga, de estrutura? Como é que é? Olha, eu tento trabalhar leve, mas eu levo tudo aquilo que eu imagino que possa ser útil. Então, por exemplo, tem um conjunto de lentes. Assim, há 20 anos atrás, as lentes zoom tinham uma qualidade ótica muito distante das objetivas fixas, por uma questão de produção industrial mesmo, né? A laminação, a lapidação da ótica não era tão boa quanto é hoje. Nessas últimas 2 décadas, as lentes zoom se aprimoraram muito, então você consegue carregar menos equipamento. Então é interessante isso. Mas eu ainda levo um conjunto de lentes ali, né? Então, por exemplo, uma teleobjetiva, pelo menos uma 70-200, depois uma intermediária, uma 24-70, né? Vai juntando. Depois uma, sei lá, 17-40 e coisas assim. Então, você faz esse jogo. E eu tenho algumas objetivas fixas, uma mais grande angular, tem uma objetiva fixa, assim, tipo uma 85mm, que ela é muito boa para retratos. Então, quando a gente tem a oportunidade de estar intercambiando essas lentes na dinâmica do trabalho, eu uso e elas estão lá comigo. Hoje eu também levo um drone, porque especialmente para esse tipo de trabalho, o drone ele traz uma perspectiva diferente, né? Quer dizer, o drone, no fundo, você estende o teu olhar, porque ele é uma câmera que não está presa nos teus braços, né? A câmera fotográfica está presa no braço. No início, a fotografia aérea, o fotógrafo tinha que estar no avião. E a câmera estava na mão dele. Hoje, com o drone, isso não é mais necessário, ele é muito leve, então é algo que vale a pena. Se é um ambiente muito úmido, eu levo algum equipamento que cubra a minha câmera com a lente, que me permita, você entendeu? Se tem uma onda que espirra no barco, se tem uma chuva, alguma coisa assim, que isso não incomode, não me faça parar de trabalhar. Então, são coisas que eu levo. E aí, obviamente, que eu levo a parte digital no sentido de computador, HD, que isso fica num quarto de hotel enquanto eu estou fora, mas quando eu volto, tem que ter esse cuidado, né? Porque você precisa fazer os backups e ter isso meio que duplicado, porque é muito fácil ainda, né? A gestão do acervo digital, ela é frágil. E a maneira de você garantir consistência e regularidade é você ter esse arquivo armazenado em mais de uma fonte, né? Então, mais de um HD, ou pelo menos no computador e no HD, enquanto você está viajando, esse tipo de coisa. Então, acaba tendo um peso, né, o equipamento. Tem um tripé, tudo isso. Agora, não é uma coisa que, quando eu estou lá em campo carregando, que é aquela coisa que me deixa incomodado, ou que, se tiver que ficar nas minhas costas, vai limitar meu movimento, e assim por diante.
é um trabalho de documentação de pessoas. Então, eu preciso ter a fluidez que elas têm. Junto com uma mochila maior, eu sempre levo uma menorzinha. Então, às vezes, eu deixo nessa menorzinha uma lente e estou na mão com uma câmera e uma lente. Então, aquelas duas eu sei que são as que eu vou usar por aquela meia hora, uma hora, mas a mala maior está perto e eu posso, né, mover isso e assim por diante. Mas eu gosto de viajar leve. Eu não tenho a sensação de que pelo fato de estar carregando pouca coisa eu devo ser um fotógrafo. Aliás, eu uso bastante o celular também, a qualidade dos celulares permitem até que eu possa escolher alguma imagem de lá, se por acaso alguma delas for interessante. Eu vou abrir um parênteses aqui. O Cristiano, no nosso primeiro, né, bate-papo aqui no Maré Sonora, você falou sobre uma das suas ramificações de trabalho, um curso muito legal usando o celular para fotografia documental. Como é que foi esse feedback, Cris, para o pessoal que não viu ainda, não escutou a nossa conversa? Como é que foi para você esse trabalho? O que você pode contar, fazendo uma retrospectiva aí um pouquinho dessa sua atuação? Muito legal essa iniciativa. É uma boa lembrança esse trabalho. Na realidade, o celular hoje ele tem uma câmera, a grande maioria dos celulares, mesmo os que não são topo de linha, tem uma câmera fotográfica de bastante boa qualidade. Então, dá para fazer muita coisa com o celular. E o celular tem uma questão, como todo mundo tem um, quando eu falo todo mundo, é no sentido, como o celular é muito presente no cotidiano, né? Não que toda pessoa tenha o seu, porque tem gente que não tem, mas ele está próximo do cotidiano das pessoas. Então, quando você está manuseando um celular e fazendo fotos ou gravando vídeos, isso te traz uma descrição enquanto o objetivo do seu trabalho. Você pode estar fazendo algo mais elaborado, com uma estética interessante, com uma proposta de registro que é legal, e está registrada ali pelo celular. Quando você pega uma câmera fotográfica, o que a gente precisa é ter uma dinâmica de fotógrafo que quebre a resistência ou a atitude de quem está sendo fotografado. Quando você está com uma câmera fotográfica, as pessoas posam. Isso é natural. Não é? Porque todo mundo quer ter a sua foto bonita. Todo mundo quer ser bem registrado. Todo mundo quer aparecer bem na foto, né? E o celular é um recurso interessante para isso. Então, a partir dessa percepção, eu desenvolvi um curso que está disponível numa plataforma online, que chama Doméstica, é domestica.org, Doméstica pelo nome que faz referência a cursos em casa, uma plataforma espanhola, mas que ela tem em vários idiomas e tudo isso, é bem presente, muitos tipos de curso. E eu desenvolvi um curso lá de fotografia documental com celulares, justamente para que as pessoas que ou não são fotógrafos, ou só apenas querem desenvolver um trabalho melhor de fotografia, ou um trabalho documental, que até pode estar em vídeo, aprendam alguns recursos de linguagem visual, de estrutura de narrativa, de uso da câmera que está no celular. Então, tem propostas de exercícios pequenos que você vai aplicar uma série de conceitos, e uma proposta final de você desenvolver um pequeno trabalho de fotografia documental, dentro de um tema que seja do seu interesse. E alguns alunos postam o seu trabalho final, isso é muito legal. O curso pede, inclusive estimula que o aluno poste todas as atividades, as práticas e tudo isso, porque aí eu recebo uma notificação que o aluno fez isso e eu dou um feedback online. E os trabalhos finais tem alguns muito interessantes. Por exemplo, de um engenheiro ambiental na Colômbia. A paixão dele era ciclismo, a paixão dele. E ele pedala a Colômbia inteira, é impressionante. E ele fez um projeto onde ele fez um roteiro que ele gostava muito e que repetia, e ele dá várias dicas do que visitar, da onde parar, e também dá dicas para aquelas pessoas que fizerem esse roteiro em bicicleta. Aqui você vai encontrar uma bicicletaria, aqui você vai encontrar um lugar para encher o pneu. Que legal. Enfim. Tem gente que fez sobre temáticas religiosas no sertão do Ceará, tem gente que fez sobre uma vida na costa do Chile, porque é bem internacional nessa plataforma, porque o curso ele foi gravado em português, porque eles pedem para que o professor grave o curso no seu idioma, sua língua materna, né? E eles traduzem para 11 idiomas. Então você escolhe o idioma que você quer a legenda. Então você tem todos os ocidentais, né? Então português,
espanhol, italiano, francês, inglês, alemão, aí depois tem polonês, tem mandarim, tem japonês, Uau. tem hindi na Índia, né, e assim por diante. São 11 no momento, já é bem interessante. Então, você acaba tendo ali um número de pessoas, 20% dos alunos vêm do Brasil, 80% dos alunos vêm de outros países. E é interessante, né? Acho que as pessoas, no fundo, querem fazer fotos melhores, mas não só isso, elas querem comunicar melhor alguma coisa que é importante para elas. E é um pouco isso que o curso ensina. Tem uma parte final de como publicar seu trabalho, como propulsionar, né, estimular a divulgação dele e assim por diante, para que você leve a tua mensagem adiante. A ideia é falar assim, tem um esgoto aberto aqui do lado de casa, vamos resolver essa questão? Ou tem um roteiro bacana de turismo para visitar uma série de cachoeiras, olha, vocês conhecem? E assim vai, né? Que legal, interessante esse percentual aí de só 20% serem do Brasil, né? Bem curioso, né? Bem bacana. A plataforma não está sediada aqui, ela divulga em vários idiomas, então eles fazem material de divulgação em vários idiomas e publicam isso nas redes. O curso é muito barato, é muito acessível. Nenhum curso tem um valor mais alto do que $10. E você tem acesso permanente e restrito. Então, por exemplo, no meu curso, atualmente, né, eles fazem umas promoções, então custa entre 30 e 40 reais, na média. Então é legal. Então a ideia é que eles querem vender muito curso, né? Essa questão da rede, ter uma escala de vendas grande. E, enfim, tem alguns cursos que vão muito bem, outros nem tanto, mas nem é essa a proposta, porque às vezes no curso que vai mediano, mas você tem um resultado muito qualificado, né? Muito aluno que publica trabalho, que interage e assim por diante. Isso é legal. Eu vou mencionar novamente, Cris, o link na descrição desse episódio. Eu vou deixar para o pessoal o caminho direto para, enfim, quem quiser conhecer e participar desse seu trabalho, acho que pode ser bem legal também. E agora voltando, então... bem legal. Eu te agradeço. Eu acho que quem quiser dar uma conhecida, legal. Tem um trailer de 1 minuto e meio que eu explico, né, em 1 minuto e meio qual é a proposta. O curso são 16 aulas de aproximadamente 10 minutos, então ele é bem tópico, você faz no seu tempo, então na carga horária total são 2 horas. E quem quiser conhece lá, vai ver os projetos finais publicados, vai ver que é bem diversificado, que tem gente de várias partes e que despertou, né, a curiosidade para desenvolver um trabalho de comunicação, usando a imagem e entendendo que o celular que está do nosso lado é uma ferramenta muito boa para isso. Bacana, Cris. E eu queria voltar um pouco, então, no seu novo livro, Cris, para a gente... Porque me chamou muita atenção também. Você tem muitas fotos que são individuais e muitas em coletivo. O que era mais desafiador para você? Registrar grupos ou registrar uma pessoa sozinha, mexendo com um peixe? O que era mais, assim... Olha... Acho que eu não tenho tanto essa distinção, Marina. Acho que as duas dependem de uma abordagem que você chega. Então, por exemplo, tem lá eu caminhando num pequeno vilarejo de um arquipélago no litoral do Maranhão, fronteira com o Pará, que chama Arquipélago dos Lençóis. Não são os lençóis maranhenses, tá? É um arquipélago no mar, distante dos lençóis maranhenses e tudo isso. Lá perto do estado do Pará, mas é um lugar muito isolado, tão isolado que é o local que tem o maior índice de albinos do Brasil. Uau. Porque houve muito casamento interfamiliar, e uma das consequências dessa questão genética de você ter cromossomos muito próximos na origem é o albinismo e assim por diante. Mas não foi por isso que eu fui para lá. Mas, por exemplo, tinha uma família, uma senhora, uma filha, jovem mulher e uma criancinha, um bebê de colo e tudo isso. Então, assim, na abordagem que você começa, né, a conhecer a família, as pessoas e tudo isso, entender o porquê que eles estão lá, quando, como, quando chegaram. Quer dizer, isso abre uma porta para você fazer alguns registros. Para as pessoas que estão ali individualmente, trabalhando e pescando ou desenvolvendo uma atividade no mar, construção de barco,
ou limpeza de peixe, coisas dessa ordem. Enfim, foi o jeito de chegar e ganhar a confiança da pessoa no sentido dela entender que eu também estou fazendo um trabalho, que este trabalho, de alguma maneira, aborda o trabalho dele. Né? Não é uma questão de que eu estou ali turistando e fazendo uns flagrantes. No início, a pessoa até pode ter essa sensação, né, de ver uma pessoa lá com uma câmera fotográfica andando, uma pessoa que não é da região e tudo mais. Mas o contato um pouco é esse. E aí eu acho que assim, é o meu interesse por aquela pessoa que abre a porta para eu fotografar elas, né? Ela se sente reconhecida em alguma medida, porque eu conheço alguma coisa do que ele faz, ou porque eu mostrei um interesse legítimo, né, por a condição que ele vive. E quando eu falo condição que ele vive, não é uma condição ruim, é pelo estilo de vida, onde ele está, o porquê, o que ele faz e assim por diante. Então é um pouco isso. E tem também uns registros com tubarões, né? Com o rosto do tubarão, assim. Como é que foi aquele, Cris, aquele momento? Esse foi bem interessante. Esse já é um trabalho um pouquinho mais antigo, não foi desses últimos 2 anos, mas foi de um outro trabalho que eu estava fazendo e que eu passei um dia no porto de Itajaí, em Santa Catarina. E quando eu cheguei lá, estava tendo desembarque de vários barcos de pesca, desembarque de tubarão. Né, tubarão que é pescado com espinhel, né, aquela linha enorme, com uns anzóis muito grandes, que eles colocam isca, e que aí, quando o tubarão morde, ele acaba sendo fisgado. Nem é aquele tubarão que veio na rede de arrastão. É uma pesca específica, é direcionada, dirigida para se pescar tubarão no litoral de Santa Catarina. Então tem várias espécies, né? Isso em alto mar, como o mar do mundo inteiro tem tubarão, né? Não estou dizendo que lá é perigoso, especificamente. Para assustar a galera, né? Vai lá em Itajaí tem tubarão. Não é isso. Tubarão é muito pescado. Ele é muito pescado porque na Ásia se tem o hábito de consumir sopa de barbatana de tubarão. A barbatana de tubarão, quando ela é fervida, ela se torna fibras, né? Como se fosse fibrinha assim de palmito, você entendeu? De taioba, essas coisas que ficam meio bem fibrosinho. Então ela solta. Então, como caldo, fica muito legal. É claro que eles temperam, colocam mais alguns outros elementos, né? Às vezes um pouquinho de peixe, tudo isso, mas é um prato muito demandado. Então, tem muita pesca de tubarão. E aí, eles pescam um bicho, né? Que tem lá seus 300 quilos, 500, 800 quilos, gigante, né? Assim, de peso, a massa corpórea, para tirar 3 barbatanas, né? Que é a dorsal e as laterais. Aquilo, que talvez pese pouco mais do que 2 quilos, é vendido a mais de $100 o quilo. Mas a massa corporal do tubarão é vendida a centavos o quilo. Ela não é valorizada. E ela é vendida para o mercado de construção civil. Construção civil? A cartilagem do tubarão, ela é triturada e muitas vezes misturada no cal, para você fazer parede junto com cimento e assim por diante. Então, o preço de venda, naquelas fotos onde você vê corpos de tubarão empilhados, é muito barato. Aí tem uma foto que a gente vê a barbatana do lado do pé de um pescador, né? Dá para ver o tamanho da barbatana, o tamanho de um pé de um adulto, dependendo do tubarão, né? Tubarão menor e maior. Mas aquela estava lá. E tem uma foto que é muito legal, que tem um pescador segurando a cabeça de um tubarão azul, um olhar assim, né, que meio de admiração própria, no sentido eu venci a fera, e ao mesmo tempo de respeito, de medo, né, quer dizer, no fundo, aquele elemento incontrolável da natureza, né, a natureza tem animais grandes que podem ter um comportamento agressivo, feroz e assim por diante, dependendo da situação que você se envolve com eles. Então, eu gosto daquela foto, um pouco dessa relação assim de respeito e medo com a natureza, né? Então, tem aquela coisa, mas ele está segurando uma cabeça grande de um tubarão azul, com a boca meio aberta, você vê os dentes e tudo isso, né? Tá todo mundo ali, tem alguns 2, 3 ao redor dele, meio com uma cara assim, nossa, esse cara é o máximo, né? Que herói. Mas ali é da pesca de tubarão.
E você, como mergulhador, já teve momentos assim de mergulho com tubarões, Cris? Já tive com mergulho com tubarões mais menores, etc., com um pouco histórico de comportamento mais agressivo, e alguns de histórico de comportamento mais agressivo, né, como o tubarão branco, tubarão martelo, tubarão tigre e tal. Como toda espécie de bicho, ele não chega atacando do nada. E como a gente é um bicho grande também, né, um homem debaixo d'água, uma mulher 1,70 m, um homem 1,80 m, mais nadadeira, mais equipamento de mergulho, solta bolhas e tudo isso, chama atenção, mas impõe respeito. Então eles geralmente se aproximam com o intuito de saber o que é. Não é uma aproximação que ele sai ralando o corpo dele no teu. É uma aproximação gradual, aquilo que a gente vê em filmes, né, do tubarão circular e tal. Então ele vem, estabelece um raio limite, ele dá uma volta, dá mais outra volta e assim por diante, e sonda. Uma outra vez, algum tubarão chegou mais perto, mas nada além de assim, nada de chegar perto na distância do meu braço, isso, aquilo, né? Ele foi apenas mais ousado na pesquisa dele, tudo isso. É difícil um ataque a mergulhador autônomo, aquele que está debaixo d'água, né? Porque não é o perfil de presa do tubarão que faz um ataque a um animal tão grande assim quanto a um homem. Né, quando eles fazem esses ataques, são mais a focas, a leões marinhos, que vivem nadando pela superfície e que muitas vezes a dinâmica se assemelham a um surfista ou alguém que está nadando, alguma coisa assim, que é quando a maioria dos ataques aconteceu. Eu lembro que um dos conselhos que eu ouvi para estar fazendo curso de mergulho autônomo era que eles não gostavam das bolinhas quando você está com o regulador, né, que se formam no... E aí fica com aquela imagem na cabeça, com aquela frase na cabeça. Então, cada vez que eu via algum se aproximando, eu fazia dava aquela inspirada, assim, né, formava onde com a ideia de que as bolinhas fossem distanciá-los de mim. Às vezes funcionava, às vezes não. Acho que tem uma coisa assim, uma coisa que eu não acho interessante, digamos assim, esses passeios, mergulhos e outras coisas, onde você tem alguém ali que alimenta um tubarão, um grupo de tubarões, tá dando isca, e as pessoas estão ali ao redor, fotografando, filmando ou apenas observando. Eu acho que você cria uma dinâmica de tirar o animal selvagem da dinâmica selvagem dele, ou seja, você faz ele ultrapassar o limite de segurança que ele estabelece para ele mesmo. Então ele aprende que ele pode passar esse limite de segurança e que talvez ele tenha uma recompensa. E eu acho que as pessoas às vezes têm um pouco essa relação. Eu não sou um grande fã disso, eu sei que muita gente gosta desse tipo de passeio, porque é uma forma de você estar próximo desses animais, de uma maneira que eles não viriam, se você não estivesse oferecendo algo de interesse para eles. Então eu gosto de fazer essa referência, assim, entende? Tipo, o animal selvagem, eu gosto de ver ele como selvagem, porque ele vai estabelecer um perímetro de segurança para ele em relação ao que ele te sente como periculosidade. Qual é o risco que ele atribui a você? É verdade. E Cris, como é que você percebeu a história dos trabalhos das mulheres e dos homens, né? Dessa coisa de gênero na pesca artesanal, enfim, como é que foi isso para você? Mudou a sua percepção ou era mais ou menos o que você esperava? Teve alguma surpresa nesse sentido? Olha, acho que é uma pergunta bem legal essa questão do gênero, né? Porque você vê que os meios de comunicação digital ampliaram alguns acessos à informação, até alguns debates, mas às vezes a mudança estrutural de uma dinâmica de cultura, de relação familiar, de vínculos comunitários e tudo isso, ela caminha mais devagar. Mas uma comunidade de pesca artesanal, ela é tradicional, então ela vem de um histórico onde o homem, que tem um corpo mais forte, ou naturalmente mais forte, não é a regra do sempre, do que a mulher, desenvolve alguns trabalhos mais pesados, puxa rede, levanta peso, empurra a canoa para a água e tudo isso. Então, tradicionalmente, as mulheres
desenvolveram um trabalho mais de processar o peixe depois que ele era retirado da água, cuidar de algumas questões da família quando havia filhos, né? Educação, culinária e esse tipo de coisa. Mas o mundo mudou, né? Mudou e muitas mulheres também entendem que não só podem ter uma autonomia financeira diferente, como melhorar a condição de vida das famílias. E passam, de alguma maneira, a se organizar para desenvolver trabalhos que não são aqueles executados pelo homem necessariamente, mas sim aqueles desdobramentos que você pode desenvolver também a partir de uma atividade pesqueira. Então, por exemplo, produção de bijuteria com escama de peixe seca, ou produtos culinários, ou seja, em vez de vender o peixe in natura, além do peixe in natura, vamos desenvolver, sei lá, bolinho de peixe, vamos desenvolver, sabe, outros produtos que vão ter um valor agregado melhor, o que aos poucos elas também buscam, e que eu vejo algumas iniciativas já, ou de ONGs, ou do governo mesmo, tentando se aproximar delas, em dar uma qualificação no sentido de processamento de tudo isso, né, um aprimoramento técnico para que você consiga armazenar melhor seus produtos, ou que você dê um acabamento melhor aos seus produtos, se é isso que você está fazendo. Então, você está fazendo, por exemplo, sabão de algas, ou produtos cosméticos a partir de algas, porque as mulheres estão na praia, elas vão coletar alga ali na beira-mar. Então, é mais fácil essa relação de cuidar dos filhos, deixa na escola, cuida da comida, e tem uma produção de algas ali próxima que você recolhe. Então, são muitas frentes que eu tenho visto e acho isso muito interessante, aumenta a renda da família e, obviamente, muda a condição de vida, né? É claro que tem famílias que são mais proativas nesse processo, tem famílias que tinham uma carência e, a partir do momento que elas resolvem aquela carência, com esse aprimoramento do trabalho, para elas aquilo é suficiente. E eu acho que aí isso é uma questão individual ou familiar de escolha. Eu não estou dizendo que todo mundo deva produzir mais, vender mais, não. Mas cada um aborda essa temática na sua medida, mas o que eu tenho visto é que as mulheres têm se colocado de uma maneira mais proativa e talvez até protagonista em alguns assuntos. Isso traz uma mudança gradual na cultura, né, dessas comunidades que são tradicionais também, em muitas questões e tudo isso, né. Tem uma relação muito interessante de conhecimento com o meio ambiente, de tradição oral, de aprendizado, né, de integração com esse meio ambiente. Então, acho que a gente nós que vivemos e crescemos no mundo urbano, a gente cresceu de uma maneira muito distanciada da natureza, tanto que a gente bebe água, mas nem sabe por que a gente bebe água, né? 70% do corpo é água. Se a gente lembrasse disso, não ia permitir que os rios e mares fossem poluídos, né? Então, mas a gente se desconectou e está tão envolvido no cotidiano que essa não é uma questão tão premente no nosso dia a dia. Nessas comunidades é mais forte isso. Então, eles têm uma relação, mas muitas vezes eles também não sabem como fazer algumas coisas, ou como fazer de uma maneira mais qualificada, que mantenha um ciclo de reposição natural. Por exemplo, se você coleta mariscos, quais mariscos eu devo coletar para que essa produção natural continue, né, vivendo os seus ciclos de reprodução, crescimento e coleta e assim por diante. Então, às vezes também falta um pouco disso para essas comunidades, quando elas entram nessa dinâmica, eu tenho que vender mais. Mas é interessante, eu acho que assim, você tem algumas mudanças, algumas coisas surgindo aí, e uma delas é esse protagonismo maior das mulheres. O livro foi lançado em julho desse ano. Me corrige se eu estiver falando alguma coisa errada, Cris, por favor. E como é que as pessoas podem ter acesso? Foi feita alguma exibição? Vai rolar alguma coisa presencial? Conta um pouquinho dessa parte do trabalho, Cris. O livro ficou pronto, né, no mês de julho desse ano, você está corretíssima. Foram feitos alguns webinários, então, ações a exemplo dessa nossa conversa que está tendo. Os livros são encontrados nas principais livrarias do Brasil, nos principais portais de comércio eletrônico, ou livrarias que têm os seus portais ou sites de venda e comercialização de livros.
Vai sim haver um lançamento presencial, mas aí a ideia é que, como a gente tem um semestre carregado de feriados, que ele seja em novembro, para aproveitar um pouco o final do ano, mais por uma proposta mais comercial mesmo, para que as pessoas tenham mais em mente a lembrança desse livro como um presente de final de ano, alguma coisa assim. E enquanto isso, uma divulgação mais de ordem digital está sendo feita e tudo mais para a gente levar esse conteúdo adiante. Eu tive a sorte, o privilégio aí de ver um pouquinho do material pelo link que você me mandou. Posso compartilhar esse link ou tem algum outro caminho? Quem tiver interesse nesse conteúdo, tem 2 caminhos. Um é o meu site de fotógrafo, como fotógrafo, que é o chrisburmester.com. Então, lá vai ter um ensaio fotográfico, parte do material do livro tem suas fotos lá, com legendas, com uma explicação, é bilíngue, português e inglês, enfim, então está acessível nesse ponto. Legal. E também tem o site da minha empresa, que é uma produtora e editora, que é mester.com.br, e lá, no link do livro, do tema Gente do Mar, tem uma ferramenta interativa, que é um mapa, que você escolhe os locais, tá lá, você aponta, clica neles e tudo isso, e ele te carrega as fotos que têm origem naquele local. Também com informações, com legenda e tudo isso, e também em bilíngue, português e inglês. Então você pode ter uma experiência digital bem interessante e diferente da do livro. E eu acho que de lá, ambos têm o link para venda do livro, mas você pode encontrar em todos os sites, né? Então, Amazon, a Livraria da Vila, a Livraria Travessa, outros portais que vendem livro, ou os marketplaces, né, tipo Americanas, Magalu, e assim, todo mundo que vende livro, né, que é um local de negócios digital. Então é só digitar Gente do Mar, Cristiano, vai aparecer o livro, tá lá, ele é um livro bacana, ele tem 21 por 21 fechado, 43 por 21 aberto, então ele fica grande, 43 centímetros aberto. Ele é em preto e branco, como você falou, tem 200 páginas, não tem 200 fotos, tem perto disso, umas 170 fotos, e tem textos também, que não são textos longos, que eles abrem os 5 capítulos desse livro e trazem um pouco de informação. A ideia é que esse livro tem uma narrativa visual, de forma assim, que o livro seja prioritariamente uma narrativa visual, mas ele não prescinde do texto, para trazer um pouco do contexto, de alguns dados, de algumas questões que são interessantes para o leitor e tudo mais, para aguçar a observação. Você fez os textos também? Também, eu sou autor dos textos e das fotos. Que legal. É um livro autoral. Sabe que a gente está caminhando, né, na verdade, para o final do bate-papo, Cris, mas eu fiquei com muita vontade de te perguntar uma coisa. Pessoas como eu, que sonham em fazer um livro fotográfico um dia, você faz esse trabalho de... como é que fala isso? Você consultoria editorial, qual é o seu conselho para as pessoas que têm essa vontade na gaveta aí, produzir um livro fotográfico? Você faz esse trabalho ou não? O que você tem a dizer nesse sentido, Cris? Essa não é uma demanda muito regular, mas não é algo novo, que eu já fiz. Então, assim, como produzir o meu livro, né, já que eu tenho aí algum histórico de produção de livros e documentários no audiovisual. Acho que, assim, uma questão é você ter a ideia e aí partir para um projeto que tem a sua origem num conceito, numa ideia, e demanda todo o desenvolvimento. A produção de imagens, de texto, edição, revisão, diagramação, projeto de design do livro, impressão e distribuição. É um ciclo completo. Então, assim, como que a gente vai viabilizar isso, né? Então, você pode me perguntar, bom, como que eu faço em termos de projeto conceitual, fotográfico, de narrativa e de criação, e também tem a parte viabilização, ou seja, uma parte mais comercial, no sentido de como que isso será financiado. Pode ser financiado por recursos próprios, pode ser financiado com o apoio de uma instituição,
que vai entrar apoiando a impressão desse material ou a publicação desse material no formato digital. Muita gente que publica o livro primeiro no formato digital. Você também pode ir por um caminho de crowdfunding, que é você lançar a ideia e usar a sua rede de contatos pedindo um apoio financeiro e oferecendo uma contrapartida em diferentes patamares de apoio financeiro. Uma pessoa que doou R$20 vai ter uma foto do livro. Uma pessoa que doou R$100 vai ter 2 exemplares do livro. Uma pessoa que doou R$1.000 vai ter, 6 exemplares e um workshop de 1 hora, enfim. Tem maneiras de estruturar isso para um crowdfunding, ou seja, várias pessoas apoiam a iniciativa. É legal isso também, viu? Porque você traz uma audiência, gera um burburinho, etc. e tal. Você vai acalentando a ideia e o projeto. E também vender isso para uma empresa que possa patrocinar, que tenha algum interesse. Enfim, tem muitos caminhos, todos demandam uma estratégia e também um tempo de maturação. Né? Então, assim, para quem se interessa por isso, claro que eu posso oferecer essa ajuda, né? Quer dizer, é um trabalho e assim por diante, como se fosse uma consultoria ou mais, depende. Né? Eu não estou limitado exclusivamente aos projetos que eu faço como autor, e muitos dos projetos que eu faço têm coautoria, né? Dependendo do volume e assim por diante, até para que eu possa ter o desenvolvimento de mais de um projeto simultaneamente. Né? Legal. Eu vou aproveitar, eu não te agradeci, acho que eu te agradeci rapidamente, mas eu vou fazer um agradecimento público aqui, porque você foi uma super ajuda. O ano passado eu fiquei te alugando com perguntas de equipamentos fotográficos antes de viajar para a Antártica, para Jaraguá do Sul. Eu gostaria de tornar público aqui meu agradecimento, Cris, pela sua ajuda super bacana nessas dicas, enfim, esse norte que você me deu aí, essa luz, né? Literalmente essa luz aí para as dicas do que comprar antes de viajar. Super obrigada, Cris. Desculpa o aluguel. Imagina, prazer, né? Acho que isso aí não é um trabalho, né? Isso é um companheirismo, né? Amizade, assim por diante. Você me fez uma pergunta, eu tenho conhecimento sobre isso, não tinha por que não fazer de outra maneira e assim por diante. Não, foi super gentil, muito querido. Obrigada de coração. Foi um prazer. E, Cris, para a gente terminar esse bate-papo, o que você pode falar de aprendizados, assim, fazer uma análise um pouquinho desse processo, desse livro, o que os outros trabalhos anteriores, como é que eles somaram nesse recente, como que você percebeu essa experiência que te trouxe esse processo criativo? O que você pode falar sobre isso? Muito obrigada por chegar até aqui em mais um episódio do podcast Maré Sonora. E para ouvir tudo até o final, o caminho é o seguinte: apoie aqui o canal através de uma doação pela chave Pix, podcastmaresonora@gmail.com. A partir de R$1, isso mesmo, menos que um cafezinho, você já ajuda muito e pode conferir o episódio completo. Eu te envio por e-mail, basta você colocar na mensagem do Pix qual episódio quer ouvir e o seu e-mail. Em até um dia, eu te envio o link para você conferir pelo YouTube. Se você não mora no Brasil ou não usa o Pix, a solução é participar aqui do canal através da campanha na plataforma Catarse. Acesse o site www.podcastmaresonora.com e confere lá na seção Apoie. Lá você vai ver também o nome de todos os apoiadores, a quem eu agradeço demais, e as instruções para participar aqui e conferir mais um episódio muito especial. A gente se encontra então no próximo episódio, daqui a 15 dias, e eu desejo a todos, como sempre, ótimos ventos. Valeu!